Muito bem. Quero saudar a todos com a paz de Cristo, amém? Muito bem, meus irmãos. Abra suas Bíblias aí em Mateus. Capítulo 3 de Mateus, o Evangelho de Mateus. De São Mateus, né? Os católicos dizem São Mateus. Acho tão bonitinho quando diz São Mateus. Capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo, ou lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na sua casa, que é a casa de oração, onde nós nos reunimos, Senhor Deus, no seu nome. Nós sabemos do seu poder, sabemos da sua palavra. Ela nos ensina tão poderosamente, ela nos humilha, ela nos faz ser quem nós reconhecemos ser. Nós somos pobres, pecadores, miseráveis, até o pó. Nunca, jamais podemos levantar os olhos e achar de si mesmo além do que convém. E o que nos convém pensar é que nós somos escravos do Senhor. Obrigado, Deus, porque as Escrituras nos diz quem nós somos, mas também nos ensina tanto sobre a sua graça, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia.
o Senhor se revela constantemente por meio dela. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de no domingo a gente tirar esse tempo para poder aprender acerca de coisas eternas. Palavra essa que está sustentada eternamente nos céus. Por isso, Senhor Deus, nós desejamos a porção eterna para que nosso corpo mortal e corrompido se mantenha, ó Deus, equilibrado, para que nosso corpo se mantenha dentro da sua vontade. Nos ajuda dia após dia a ter forças, a ter coragem, a ter ânimo para ouvir sua palavra, ó Deus, e acolher em nossos corações. Nós te pedimos hoje pela manhã, traga os irmãos que ainda estão por vir, protege aqueles que estão viajando, e que o Senhor possa nos abençoar durante esta manhã e também durante a noite. Nós amamos o Senhor e gostamos, ó Deus, de estar lhe ouvindo. Por isso nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso tempo de louvor com o louvor Vem Louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Próximo louvor, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em teu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha,
família que habita dentro dela, no Senhor espera, espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Muito bem, então nós vamos ter a classe de adultos, os jovens, uma boa parte hoje. Hoje tem Enem, né? Isso mesmo, alguns me disseram, pastor, ore pelo Enem. Então vamos lá, Léo, vem cá e as meninazinhas vão sair com a Lídia. E hoje os jovens que tem aqui é só de 40 para cima, né? As crianças, Lídia. Bom dia, irmãos. Seja a paz de Cristo com todos vocês. Muito bem, irmãos. Vamos aos pedidos de oração hoje, desta manhã. Aqui não aparece, né? Podem ir falando, irmãos. Estou ouvindo. Uma liduína. Qual o nome dela? Pode falar o nome dele. Pode dizer os nomes. Não, peraí. Valdir, Luzanira, Deus
Vitalício. Criativo, né? Original. Né? Mais algum pedido, irmãos? Mais algum pedido? Não. Marido da irmã Ione, né? Qual o nome dele? Tá bom. Mais algum pedido? Pela Alessandra e Vitor. O Vitor é filho da Alessandra. O Vitor é filho da Alessandra? É esposo. Irmão Vilebal pela sua família, né? Pode falar, Jonathan. Levanta a mão, não. Entendi. Qual o nome dele? Hã? Va é V-A-T-U-T-A? Vatuto. T-O. Certo. Ah,
projetar essa. Esqueci aqui. Fazer o quê? Projetar, para não estar saindo aqui. Já tá lá. Não tá. Não tinha que ter aquela opção de estender vídeos? Mas já tá. Já tá. Não vi toda a informação ali, ó. É só tu abrir o PowerPoint que ele já projeta lá e deixa a sua parte aqui. Aí ele já carrega? Ah, é? Ah, desculpa aí, obrigado. Ok, vamos orar, irmãos, de forma geral e para dar continuidade à EBD, tá bom? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Hoje é dia 3 de novembro do ano de 2024. Estamos a alguns dias do final de mais um ano, ó Deus, e chegamos até aqui pela Tua misericórdia. Que o Senhor, por Sua graça, esteja com as nossas famílias, que aqui representamos, que o Senhor possa acudi-las em suas necessidades, com salvação, com paz, com saúde, com proteção desse mundo tão violento. E Pai Santo, em o nome de Jesus, abençoa a Tua igreja aqui, a liderança da Tua igreja, que o Senhor, por meio da ação do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, nos eduque, nos una, nos aconselhe, ó Deus, nos desafie também. Eu te peço em o nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, pelo tempo que vamos pensar um pouco sobre essa vida aqui, a partir da Tua palavra. Que o Senhor, em o nome de Jesus, abra o nosso entendimento, nos faça refletir diante das escolhas que fazemos, que o Senhor nos ajude a compreender o que podemos mudar, como mudar, confiando sempre no Senhor. Nos dá discernimento, Senhor Deus, para que possamos viver aqui de uma forma equilibrada, uma forma sensata, Senhor Deus. Não é fácil, de fato, mas por certo que é o melhor que devemos perseguir, o melhor de procurarmos ter uma vida mais serena, diante de tanta turbulência que chega até nós e nas quais nos envolvemos. Em o nome de Jesus, Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Muito bem, irmãos. A gente já encerrou 2 tópicos dentro dessa ideia, né, de trabalhar a identidade de Cristo em nós, nossa identidade como cristãos. Depois de todo um percurso de alguns meses trabalhando na Palavra de Deus, hoje a gente vai tentar pensar a partir dela. A gente não vai necessariamente trabalhar em muitos textos. Eu vou trazer aqui para os irmãos algumas perspectivas de coisas que nós estamos envolvidos em maior ou menor grau, mas todo mundo aqui, todos, sem exceção, estamos envolvidos num cenário global aqui de uma tecnologia que a gente não está preparado para ela, mas a gente fica lá, né, batalhando para aproveitá-la da melhor forma, né? E é difícil aproveitá-la, né? Mas a gente precisa entender o nosso papel nisso, que não é uma situação muito clara, não é algo que a gente consiga trabalhar assim e aproveitar devidamente. A culpa não é só nossa, a gente precisa entender isso também, mas é importante que a gente compreenda o que está acontecendo para que a gente identifique o que a gente pode fazer e como fazer, né? Então, primeiro eu vou traçar aqui um cenário geral daquilo que a gente está envolvido, que pode a gente não perceber devidamente, mas que atrapalha muito a nossa vida aqui, que é o mau uso da tecnologia, né? Então, ano passado a gente falou sobre sabedoria dentro do ambiente digital, hoje a gente começa a 2ª temporada,
mas acredito que esse tema é uma preocupação, particularmente minha como pai, né, porque eu vejo as minhas filhas sendo assediadas por isso, mas eu queria compartilhar, não a minha preocupação, mas são dados da realidade, são coisas que acontecem, irmãos, que a gente tende a não perceber devidamente o problema que está aí, em que a gente acaba sendo levado a rodo porque não pensa, ou não quer pensar, tá? Que é justamente a questão de sermos ou não cretinos, né? Que é o terceiro tópico do nosso estudo aqui sobre a identidade de Cristo, né? Sermos virtuais cretinos ou autênticos cretinos. Por que eu estou trazendo isso? Bom, a palavra cretino, ela vem do francês, a pronúncia não é essa, tá? Crétin, né, que quer dizer indivíduo com retardo mental ou deformado, que por sua vez vem de outra palavra chamada chrétien, que é um dialeto lá nos Alpes suíços, que vem do latim cristianos. A palavra cretino vem da palavra latina, que quer dizer cristão. Só que quando ela passou a ser usada, principalmente na França, Suíça, ela era usada como pejorativo, ou seja, para humilhar alguém. Alguém era chamado de cretino, não porque ser cristão, mas é porque o cristão era tratado como uma pessoa menor, sem importância. Zé Manel. Tá? A palavra, embora ela queira dizer cristão, ela foi usada com outro sentido. Por quê? Para tentar humilhar aquela pessoa que era chamada de cristão. Um exemplo que me vem aqui à mente, dentro do nosso idioma português, que o mais próximo disso, para a gente poder entender o que aconteceu, é a palavra rapariga. Rapariga quer dizer essencialmente feminino de rapaz. Não é um palavrão. É um uso idiomático. Porém, ao longo da queda do nosso idioma, a palavra rapariga foi tratada como uma mulher vulgar. Nenhuma moça vai querer ser chamada de rapariga, mas ela é. Por quê? Porque é uma moça, é o feminino de rapaz. Isso é do idioma, é a pureza da língua. Mas ela se corrompeu com o tempo para trazer uma ideia de deformidade. A mesma coisa com cretino. Cretino quer dizer cristão, mas ele foi tomado no sentido de humilhar a pessoa que recebe esse nome. Estão dando para entender? Então, a rigor, somos todos cretinos, pensando no significado real da palavra, porque ela vem de cristianos, que é cristão. Isso, siga, pastor. Não, então, como essa palavra ela acaba assumindo... Diga, Nene. Tá. Tudo bem. Então, seria esse caso, né, pastor? Chamar, gostar, mas é porque como a palavra já se incorporou, o sentido dela já se incorporou como pejorativo, também ninguém vai vai querer ser chamado de cretino, por causa do significado que a palavra assumiu. Mas, a rigor, é isso, quer dizer exatamente cristão. Então, essa palavra cristão na Bíblia, ela vai ocorrer a primeira vez lá em Atos, né? Que tipo de cristão eu quero ser, né? Vamos compreender como é que aparece essa palavra cristão na Bíblia, né? Ela vai aparecer lá em Atos, capítulo 11. Saúde. Atos, capítulo 11. Aí é interessante, eu vou lendo e vou chamando a atenção dos irmãos para alguns pontos do contexto em que Lucas traz para nós, explicando, né, que a gente consegue entender como é que essa palavra ela aparece a primeira vez na Bíblia e dentro da história da igreja, né? Como é que a gente lê lá em Atos? Então, Atos capítulo 11 diz assim, a partir do verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, inicialmente,
que essas pessoas, que lá na frente vão ser chamadas de cristãos, elas faziam o quê? Pregavam. Falavam de Jesus. Alguns inicialmente só para judeus, outros que compreendiam o avanço do evangelho, ou seja, o evangelho não é restrito a uma raça, a uma etnia, falavam também aos gregos, que esses gregos representam aqueles que não são judeus, os gentios. Seguindo, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Com eles quem? Com esses que estavam pregando, falando de Jesus. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essa mão do Senhor, então, é uma providência, é uma outra característica, que é uma providência de Deus para que a igreja crescesse. Então, nós temos pessoas que estão pregando o evangelho, ativas, e pessoas passivas, ou seja, essas pessoas estão recebendo a graça de Deus, que está fazendo frutificar o trabalho delas. Ok? Segunda característica aqui desses que serão chamados de cristão lá na frente. Versículo 22. A notícia a respeito deles, desses que estão pregando, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, essa graça de Deus é a mão do Senhor agindo na igreja, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, na figura de Barnabé, há aqui uma terceira característica, acolhedor. São pessoas acolhedoras. Barnabé acolheu o que estava acontecendo em Antioquia, como um mover de Deus ali naquela cidade, e acolheu aqueles que estavam se convertendo, e Deus exortava para que eles permanecessem fiéis, conforme aquilo que eles estavam ouvindo. Pessoas pregam o evangelho, recebem a graça de Deus para a frutificação desse evangelho, e pessoas que são acolhedoras. Seguindo, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então aqui, Lucas, até aqui ele conclui esse relato do contexto em que essas pessoas são chamadas de cristãos, apontando essas três características iniciais, né? Pregam a palavra, contam com a graça de Deus, são acolhedoras. Mas o relato como um todo não termina aqui. É importante que a gente veja também como é que essa igreja se portava em relação àqueles necessitados. Lá no versículo 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, esses discípulos aqui estão onde? Em Antioquia, onde foram chamados de cristãos. Cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Paulo. Então, o que é que esses irmãos, que são chamados de cristãos, também faziam? Doações. Então, são 4 características dentro desse contexto em que pessoas são chamadas de cristãos, que literalmente quer dizer seguidor de Jesus Cristo. Quais eram essas características? Eles pregavam a palavra, contavam com a graça de Deus, eram acolhedores e doadores. Isso tudo remete a uma ideia de renúncia de si. Olhar o outro acima do próprio interesse. Cristãos. Por isso foram chamados de seguidores de Jesus, porque eles estão refletindo em seus atos, palavras, características do Salvador. São reais cretinos, que é o que devemos ser, nesse estilo que o relato de Atos nos trouxe.
E também a ideia de que a igreja em Jerusalém, que começa primeiro, que deveria ter essa atitude entre o mundo, né, no mundo, uma vez que foi eles que foram enviados, a igreja de Antioquia que alcança o mundo através das missões com Paulo. Então, a igreja poderosa, que alcança toda a Europa ali, mandando e sustentando a questão missionária. E enquanto a igreja inicial, né, a igreja de Jerusalém, ela ficou muito presa à questão do judaísmo. Por isso, Deus move aqui uma igreja no meio dos gentios para fazer uma obra poderosa, né? Então, é exatamente isso. Reparem que denominação? Ah, sim. Sim, sim. Sim. Então, dessas características que o livro de Atos traz, uma não depende de ninguém, que é a graça de Deus. As outras três dependem, né, porque são atitudes decorrentes de se crer. Então, nós temos essas características, expressamos essas características em alguma medida, porque se a gente não consegue expressar essas características que a palavra nos mostra, que eram características que levaram as pessoas de fora chamarem aqueles que possuíam essas características, ou seja, os seguidores de Jesus chamarem de cristãos, porque reconheceram que eles espelhavam o caráter de Jesus, se a gente não consegue espelhar também o caráter de Jesus, nós vamos ser tratados como meros cretinos. Aí no sentido desprezível da palavra. Pessoas sem importância, sem influência, sem capacidade de agir de acordo com aquilo que diz crer, né? Bom, aí começa, então, a partir daqui a gente vai começar a trabalhar um pouco dessa perspectiva, né, sobre sermos, se é que somos, né, não vamos sair acusando todo mundo, mas que tipo de cretino nós somos? Se nós somos cretinos no sentido virtual, isso vai ao encontro, por exemplo, do que Michel Desmourguet, ele é autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais. A gente vai trabalhar um pouco nesse livro lá de 17, mais ou menos, mas eu queria só pegar esse aqui para chamar a atenção do que ele diz, né? Nesse livro, ele vai apresentar pesquisas que mostram que o consumo excessivo de telas, né, aí tem TV, tem o celular, o tablet, todo esse conjunto acaba fabricando pessoas cretinas, pessoas que estão engolidas por isso. Elas são incapazes de pensar por si mesmas, porque o vício comportamental tomou de conta delas. Aí elas não conseguem ser autônomas no pensamento. E sem perceber, ficam lá reproduzindo, repostando, curtindo, esperando curtidas de coisas que muitas vezes são mentira. Ou muitas vezes também de menos importância. Então isso tudo, quer dizer, gente, isso aqui não é uma preocupação da igreja apenas, isso é uma preocupação global, tá? Porque disso aqui vai surgir os empenhos em se precaver da doença da mente, né? Da mente cansada, da mente tumultuada, da depressão, né? Da ânsia de morte que acomete as pessoas, que isso tem a sua raiz, muitas vezes, no uso excessivo de telas. Porque a pessoa se abstrai da realidade e fica dependente daquilo. Tá? Ok, então, precisamos de uma lista de verificação aí, responda com você mesmo, tá? Não precisa você me dizer nada, isso aqui é coisa para a gente responder sobre algumas perguntas iniciais, né? Quando foi a última vez que você decidiu por si próprio, né, por você mesmo, o que comprar, para onde ir, o que fazer com o seu tempo livre? Qual foi a última vez que você decidiu, assim, sem influência de ninguém, de nada que você viu no WhatsApp, de nada que você viu no Facebook, de nada que você viu no Instagram, quando é que você decidiu fazer algo por si mesmo? Quando foi a última vez que isso aconteceu?
Quantas refeições por dia, né, você faz sem ter uma tela por perto? Ou diante da TV, ou com o celular por perto? Quantas refeições você consegue fazer por dia sem esse recurso? Você já avaliou o seu tempo diário em rede social, assistindo filmes, assistindo séries, em jogos, usando WhatsApp, Facebook, TikTok? Já fez essa avaliação? Se esse seu perfil de consumidor fosse replicado para todas as pessoas, onde é que nós estaríamos como sociedade? Essas reflexões é interessante que a gente tenha, porque o que vai ficar claro é que há um impacto, não apenas pessoal, não é apenas uma pessoa que vai murchar como gente humana, né? A pessoa vai murchar porque vai pensar cada vez menos, vai ter decisões suas cada vez menos, vai ser cada vez mais influenciada, cada vez mais aderente de mentiras. Não é só isso problema com alguém, é um problema que vai afetar muita gente. Rebeliões já são promovidas por causa do uso disseminado de mentiras. Isso acontece. Gente, isso é o mundo real, isso está acontecendo. É muito existe a coisa chamada de cancelamento, que pega-se uma mentira, ou tira algo fora do contexto e fica zombando, motejando, desprezando, crucificando alguém que nunca teve o propósito de fazer algo errado, né? O mais recente aqui é o que houve lá com o Thiago Life a respeito do Vini Júnior na premiação da Bola de Ouro, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, pega-se muito facilmente uma mentira, transforma-se aquilo em verdade e as pessoas ficam repostando como se fosse uma verdade. Por causa de mentira. Eu vou citar esse exemplo, tá? Me permitam aí. Há pessoas que acreditam que houve fraude eleitoral na eleição aqui em Fortaleza. Que as urnas viciaram a vitória de Evandro Leitão. Tem pessoas que estão acreditando nisso. Eu não vou dizer aqui que isso não aconteceu. Eu vou mostrar para vocês como a gente, às vezes, aceita a ideia sem pensar. Vamos refletir 3 coisas só. 3 coisas. Fortaleza é a 5ª ou 6ª capital economicamente importante do país. São Paulo é a primeira, assim, muito acima. Por que não influenciaram a eleição em São Paulo? Porque quem ganhou em São Paulo é contra o governo Lula também, não é do partido do governo. Por que se preocupar com Fortaleza e não com São Paulo? Primeira questão que a gente deve pensar, né? Tá, houve a fraude aqui, mas por que não houve fraude em São Paulo? Tudo bem, houve fraude aqui, mas por que foi tão apertado? Não foi para consolidar o poder do PT, porque, irmãos, a gente não precisa pensar muito, mas há anos atrás o Lula tinha 70% a 80% do eleitorado aqui no Ceará, no Fortaleza. E o candidato dele, apoiado por ele, pelo governo do Estado, só ganhou por menos de 1%. Por que ganhar de forma tão apertada? Por que essa fraude foi dessa forma, a ponto de mostrar a fragilidade do PT na capital? Porque não é uma vitória. Porque quem disputou com o Evandro Leitão foi um garoto. Ele tem idade de ser meu filho. E o cara quase ganha. Que vitória manipulada é essa? Pelo contrário, essa vitória é muito mais preocupante do que propriamente o mérito do PT. A terceira coisa, dos 43 vereadores eleitos, 20 declaradamente não apoiam o PT. Por que essa fraude tão apertada no sentido de apoio? Porque o governo vai ter dificuldades de negociação com a Câmara Legislativa que ele vai ter. Então, por que não foi uma fraude completa? Uma vitória acachapante com a maioria da Câmara Municipal? Por que não houve isso? Talvez não tenha tido fraude. Mas tem gente que acredita. Mas a pessoa provavelmente não pensa. Por que ela não pensa? Porque está lá, ó, replicando, acha que faz sentido, mas aí esquece a realidade, esquece a razão e acha que faz sentido e fica repostando, comentando, é mesmo. E aí, gente, isso vira uma paranoia. Pois é, gente. Então, isso é só um exemplo, pessoal. Se vocês não viram isso, eu vi. E olha que eu quase não acesso. Mas, então, pessoas perto da gente acreditam nisso. Mas dá pena, gente. Dá pena. Porque eu não sei nem o que dizer para a pessoa que faz isso.
A pessoa não quer pensar. Mas por quê? É porque ela não quer pensar, porque seja estúpida? Não, a pessoa, se duvidar, é mais inteligente que nós todos aqui. Mas é porque o vício nublou a cabeça da pessoa e a pessoa não consegue sair dessa prisão em que ela se meteu. O carandiru que ela se meteu ali. Não consegue. Às vezes ela nem se toca que está presa. Mas a gente precisa, pessoal, sermos sensatos, porque há um interesse maior em que a gente seja esse bando de cretino que fica repostando coisas sem sentido. Alguém está faturando e muito com isso. Vamos manter a serenidade, tá? Ok, vamos então falar um pouquinho de vício. Eu queria citar o exemplo aqui desse cidadão. Vocês talvez não tenham ouvido falar dele, mas o que ele fez, muita gente aqui gosta hoje em dia. Então, esse é John Pemberton, né? Ele foi soldado na Guerra da Secessão, Guerra Civil Americana, no século XIX, e ele foi vítima de 2 infortúnios, né? Ele levou um tiro de um soldado inimigo, e quando ele estava caindo, chegaram outros soldados com espada, e meteram espada aqui perto do coração dele, da barriga, né? O cara foi brutalmente ferido, né? Golpeado, ferido por bala e por espada, durante uma disputa com inimigos. Mas ele sobreviveu. Olha só, né? Milagrosamente, John Pemberton sobreviveu, mas ele teve sequelas. As sequelas foram dores contínuas no corpo dele devido a esses ferimentos de bala e de espada. E aí ele começou a fazer uso de um narcótico chamado morfina. Só que qual foi o problema que aconteceu com ele? O corpo dele começou a ficar tolerante à morfina. Então, ele tinha que tomar mais morfina, mais. E o resultado, ele se viciou. Vício químico. Ele ficou viciado em morfina. Só que Pemberton era um cara inteligente, né? Ele era um químico. E ele ficou anos estudando para encontrar uma solução para esse seu vício na morfina. Pesquisando um substituto para poder se livrar desse vício. E aí ele descobriu uma fórmula que combinava vinho francês, uma folha de coca, noz de cola e um arbusto chamado damiana. E ele chamou esse seu elixir, né, chamou de coca de vinho francês de Pemberton. E ele passou a usar isso para aliviar suas dores no lugar da morfina. Muito bem. Só que Pemberton, ele acreditava, né, que essa fórmula iria livrá-lo do vício da morfina, porque ele ia conseguir sair desse narcótico e ficar com um composto natural, né? Apesar do uso da cocaína, né? Em 1886, ele acabou mudando o nome do seu composto para Coca-Cola. Você entendeu? A Coca-Cola, no começo, ela tinha cocaína na sua fórmula. Hoje, não tem mais, pelo menos desde 1906, segundo os relatos da história, né? Mas até essa época de que Pemberton desenvolve isso, e que muda o nome para Coca-Cola, tinha cocaína, e por isso que viciava tanto. Só que foi que, infelizmente, se deu com Pemberton. Ele acabou tendo que vender o seu produto. Quem vendeu comercializou infinitamente, né, e enriqueceu muito, e Pemberton não. Ele acabou sendo capturado por outro vício, o vício na cocaína. E ele permaneceu viciado em cocaína até a sua morte. Porque é isso que o vício faz, né? Sem cura, ele acabou morrendo, viciado em cocaína. E aquele que comprou a Coca-Cola está aí vendendo para a gente hoje, né? Faturando aí nos seus herdeiros, faturando aí seus rios de dinheiro com esse produto. Gosto muito, né? Pois é, mas será que é zero, né? Pois é. Então, gente, olha, pensando nesse relato, nesse livro Irresistível, o professor de marketing, Adam Alter, ele fala sobre esse relato de Pemberton, pensando na questão das mídias, né, da tecnologia. Ao longo desse livro, ele vai apresentar fatos que mostram que há um vício comportamental que se assemelha ao vício químico. O vício em tecnologia, ele se assemelha, dentro da cabeça, ao vício em cocaína. Ele vai dizer assim como a cocaína encantou Pemberton, hoje estamos encantados pela tecnologia. Estamos dispostos a desconsiderar seus custos
em nome de seus muitos benefícios sedutores, e o crescimento de toda uma leva de obsessões, compulsões e vícios que mal existiam durante o século XX. Então, ele vai mostrando como é que funciona esse vício comportamental a partir de alguns ingredientes que mostram como a gente é capturado por isso, por esse uso de mídias sociais, esse uso de internet, esse uso desenfreado. Não é uma coisa necessariamente voluntária no início, e até durante o uso, porque a coisa funciona de maneira muito harmônica, a ponto de nos seduzir plenamente. Então, não é uma culpa só individual, gente. Tenham isso em mente. O problema é mais grosso do que a gente pensa. Não elimina a responsabilidade individual, não elimina isso, a gente tem que ter consciência, mas só isso não vai, muitas vezes, nos ajudar a nos livrarmos do vício. Porque olha só como ele funciona, né? Ele vai apresentando 6 características, ingredientes que ele chama desse vício comportamental. As metas, né? Postagens que a gente faz, os nossos perfis, né? A divulgação de nossos perfis em Facebook, em Instagram, em TikTok, aquilo que a gente posta no WhatsApp, a gente sempre acha que vai ter alguma repercussão, né? A gente elabora metas, ainda que inconsciente, de pessoas que gostem do que a gente escreve, da foto que a gente publica, do que a gente comenta, do que a gente reposta. A gente tem essa expectativa de que as pessoas gostem. E quando a gente vê que a expectativa se realiza, a gente bota outra meta. Então, por isso que a gente continua usando, porque quer que mais pessoas gostem do que a gente faz, do que a gente posta, do que a gente comenta, do que a gente tira de foto. Tudo isso é coisa do humano, é coisa do gênero humano, né? Essa busca por metas faz parte, essa coisa de querer ser aceitado. Não, olha só que isso aqui é muito interessante. Então, vou divulgar aqui nesse grupo, vou publicar aqui no meu perfil, porque a gente espera que as pessoas sempre gostem do que a gente está repostando, comentando, fabricando ali de informação, né? Só que isso pode muitas vezes levar à frustração, né? Porque se a gente não tem, a gente cria meta, mas se a gente não consegue essa meta, ao invés de a gente desistir, não, a gente vai mais, porque a gente quer que a coisa funcione. Então, deleta uma foto, bota outra, deleta um comentário, bota outra, mas não importa, ali, e tudo isso é tempo, gente, ó, tempo que a gente vai consumindo, porque quer se realizar nessa expectativa de que a coisa produza o que nos satisfaça. E tudo isso, irmãos, é um tempo que não vai voltar. Nós somos habitantes do tempo, nós somos condicionados ao tempo. Esse tempo que eu emprego na busca de metas, ele não volta. E se eu for tentar recuperar o tempo que passou, eu vou prejudicar meu tempo presente, que é o que nos resta. O nosso tempo é hoje. Eu não posso gerir outro tempo além desse tempo que eu tenho. Mas se o tempo que eu tenho, eu quero recuperar o tempo perdido, aí eu não vou conseguir nem viver o meu presente. Entende como a gente fica apenas preso de vários lados? A gente não aproveitou o tempo, aí quer corrigir e perde tempo também. Ele não volta, gente. A gente vai continuar envelhecendo. O nosso corpo está oxidando, ó. Alguém pode entrar ali, pá, e mata a gente, acabou. O que a gente não viveu por causa do vício, não tem como recuperar, tá? A gente tem que ter isso também certo, está bem claro na nossa cabeça. Um outro ingrediente é o retorno, né, a opinião, o feedback. Né? Eu postei, se a pessoa comentou, até 2009 era esperado um comentário, né? Ah, que coisa linda, que coisa fofa. Você tem razão. Esse tipo de coisa a gente tinha expectativa. Só que o Facebook, né, do querido Zuckerberg, ele em 2009 inventou um botãozinho chamado curtida, né, o joinha. Tá com o joinha ali, ó, para divulgar o nosso canal, aqui divulgar o que eu fiz. Foi o Facebook que criou isso primeiro. Hoje você vê em várias outras plataformas. Só que aí você substituiu o comentário escrito, ou um emoji, para um clique. Né? Você facilitou o processo. Então, esse joinha passou a representar o mesmo efeito, a opinião favorável àquilo que foi postado, comentado, a foto. Tudo isso vai servindo para as metas criadas anteriormente. Como facilitou, ou seja, o esforço vai cada vez sendo menor, eu vou permanecer mais tempo ainda. O embaraço é desse jeito. A gente gasta menos tempo para fazer um processo, mas passa mais tempo ali focado naquilo que nos está absorvendo a atenção, o foco, o tempo, por causa dessas facilidades que a tecnologia ela vai se amoldando para que a gente continue preso a ela. É tudo orquestrado, irmão, não é uma coisa à toa.
Porque a cada tempo que a gente gasta, a gente fica sendo alvo de propaganda. A gente pode estar, não é comprar o produto, não vou comprar isso que eu estou vendo. Mas o fato de eu ver, de estar registrado que eu vi, é dinheiro para a plataforma. Ele recebe dinheiro por isso. Não precisa você comprar. O anunciante já vai pagar só porque a gente viu. O terceiro tem mais a ver com a questão de jogos, quem gosta de jogos online. Muitos jovens não estão aqui, não sei se os que estão gostam de jogos, mas os jogos funcionam mais ou menos assim. Nas palavras de Adam. Se você começou um jogo há muitos minutos ou mesmo horas, a última coisa que você vai querer é ser derrotado. Né? Quem brinca com fogo é para se queimar. Né? Se eu gosto de jogos, eu quero finalizar o jogo, eu quero derrotar o oponente, eu quero concluir a tarefa, eu quero progredir naquele jogo. E isso aí é do ser humano. Não quero ser derrotado. Eu perdi, mas eu reinicio de novo, outra partida. Mortal Kombat. E vamos lá, esse Mortal Kombat já é defasado, né? Mas então, o fato de eu querer reiniciar é porque eu gosto da competição. Aquilo, eu preciso avançar, eu preciso sair daquele estágio, preciso saber quem é o próximo inimigo. Isso tudo vai trabalhando na cabeça e vai impulsionando ao tempo gasto com o jogo. Eu não posso me divertir? Claro. Capítulo 2 de João, Jesus foi para onde? O casamento, gente. O que o casamento, qual a ideia de casamento que você tem? De festa? O que quer dizer festa? Alegria, confraternização, diversão, é um lazer. O Deus do céu encarnou, ele foi a um casamento, por lazer também. Claro, ele realizou um milagre, ele não era só humano, né? Mas ele se divertiu. Eu posso me divertir? Claro! Ora, ninguém aqui está sendo contra você se divertir. Mas qual é o tempo que você gasta com isso? O que isso sacrifica de coisas que deveriam ser mais caras para você? A questão toda é o que a gente emprega, o tempo que a gente emprega fazendo aquilo, tá? Só deixando claro que não é... Você vai ser uma pessoa ali, um estraga-prazeres cósmico, né? Ninguém não quer brincar. Não é isso, gente. Você precisa ser como eu, não, né? Não é que você não possa se divertir, mas você saiba o que você está abrindo mão por causa da diversão. Tá? E o que está em jogo aqui também, por esse gosto, esse prazer de se divertir. Muito. Diga, Nene. Endemonizar o... Olha, eu vou dar só um conselho para quem usa celular como fonte da Bíblia, né? Desative as notificações de tudo, deixe o celular no modo avião. Pronto. Não, sim. Esse seria digamos, o básico, se você não quer ter dispersão no uso. Porque, do contrário, você vai ter. É líquido e certo que vai ter. Por você mesmo, né, pela pessoa mesmo, por eu mesmo, que sou viciado naquilo, e também porque aquilo vai ficar me notificando. E aí não vai resistir, vai aparecer lá,
fulano de tal curtiu a sua... fulano de tal finalizou a etapa tal do jogo. Entende? Então, esse seria um básico, né? Ainda acho melhor a Bíblia física, mas né, vamos fazer os extremos, não pode usar. Não é isso, gente. É o bom senso. E o bom senso começa por isso. Desativa as notificações, bota no modo avião e usa. Né? Infelizmente, eu vejo isso aqui entre a gente, pessoal. O pessoal, na cara, louvor, um momento que a gente deveria, né, louvar o Senhor como família, mas a pessoa está lá. Gente, é vergonhoso. Eu só queria eu entendi perfeitamente, né? Mas a ideia aqui, irmãos, é a gente não é separar, né? É a gente ver um pouco além do que essa questão de pecado, tá? O pecado é gravíssimo, nossa, é por causa do pecado que se não fosse Jesus iríamos para o inferno. Mas, irmãos, o que está em jogo aqui é algo completo, assim, em termos de afetar o ser humano, gente. A pessoa humana. Aquele que não crê, ele está tão preso a esse vício como aquele que crê. Então, o problema aqui é que é um sacrifício de família, de estudo, de trabalho por causa do vício. E isso afeta todo mundo. É um problema mais sério, assim, não é que o pecado não seja sério, por favor. Eu só queria que a gente pudesse pensar em duas coisas. Primeiro, é um problema geral de todo mundo. O segundo, não é só culpa da pessoa. Não é só a pessoa que está ali viciada. Existe também algo por trás ali que faz com que o vício aconteça, que é propósito que queira viciar. Não é teoria da conspiração, gente, é como as coisas funcionam. Tem algumas declarações aqui desse pessoal que faz essas empresas que são assustadoras, tá? Isso tudo é documentado. Bom, voltando à questão do jogo, né? Aquele lá do Apolo, né? Apolo, hey, o Tetris, né? De você formar os bloquinhos, né? Tudo isso aí, as etapas vão se sucedendo, vai ficando mais rápido a queda dos bloquinhos e a gente se anima para poder continuar. Tudo isso é tempo que a gente vai precisar empregar para poder zerar o Tetris, que era esse joguinho aqui que viciou muita gente. Mas hoje em dia já tem jogos mais elaborados, né? Para quem gosta, segundo plataformas especializadas, esse Genshin Impact é o principal jogo hoje para as plataformas de celular. Eu nem sei para onde é que vai, mas isso é depoimento de quem entende do assunto. Então, esses jogos vão ficando cada vez mais elaborados, para quê? Para despertar o prazer do jogo, né? Aquela coisa de você se alimentar ali, querer finalizar, em conhecer os seus avatares e ficar empolgado com aquilo, ficar comentando com alguém, ficar disputando quem é que pontua mais. Tudo isso é um processo que vai acontecendo, que vai formando o vício e vai alimentando o vício. A quarta coisa tem relação também com a anterior, que é a escalada, né? No caso, a dificuldade do desafio é muito mais atraente que a certeza do triunfo. O objetivo de querer superar, ele é tão empolgante que quando se finaliza, vem o anticlímax, né? Eu finalizei o jogo, aí murcha. A alegria não é a mesma. Quem joga sabe o que eu estou falando. O desafio em que para até chegar ali, o caminho é mais importante do que o lugar. Né? Chegar àquele patamar de finalizar um jogo, de derrotar tudo que é troço lá que aparece, é mais divertido do que você terminar o jogo, porque aí você sente o anticlímax. E o que você vai fazer? Buscar outro jogo. Aí começar tudo de novo. Aí o processo se realimenta novamente, buscando novos jogos que estimulem o desafio. Isso aí não tem o benefício de despertar a lógica de a pessoa ficar esperta, porque ela está jogando, ela está trabalhando no jogo. Gente, não existem evidências claras de que o raciocínio que o jogo exige de nós
serve para a vida prática. Mais adiante, quando a gente for falar sobre a infância, eu vou mostrar para vocês essas questões, que não é tão simples assim, a conta não fecha. Não é, porque eu estou jogando, estou estimulando meu cérebro, eu vou ficar mais esperto e inteligente. Não é bem assim. A prática também já mostra isso, mas é interessante ver que existem muitas pesquisas que apontam exatamente essa questão. O jogo não vai deixar uma pessoa mais inteligente. Nada substitui, por exemplo, a leitura, em termos do processamento do cérebro. Tá? Então, especialista em tecnologia, aquele pessoal que faz jogos, os designs dos jogos e tudo, eles fazem cada vez mais ajustes para que o jogo fique cada vez mais interessante. Nesse aspecto também as plataformas ficam também sendo desenvolvidas. Hoje as funcionalidades de Instagram, Facebook, WhatsApp não são as mesmas do começo. Tem mais recursos. E cada recurso que é colocado a gente quer explorar. E vai explorar como? Gastando tempo usando. Publicando, repostando, comentando, participando. Entende? Quer dizer, tudo é feito de uma forma a que capture o seu tempo, a sua atenção naquilo. Sempre naquilo. E a gente não tem defesas, né? Então, vamos lá. A cocaína está lá, não? Já processando no cérebro a vontade de querer mais. O roteiro, aí é mais questão de filmes, né? De séries. Né? Quem gostou de séries, qual a ideia aqui presente? É que, quando termina um episódio, né, aquela coisa fica no ar, vixe, o que vai acontecer com fulano? Poxa, eu preciso ver o outro episódio. É porque o roteiro ficou incompleto. Não fechou a história. Ficou aquela cena, apareceu aquele personagem que parecia morto, ele não morreu, aí termina o episódio. Eu quero assistir o outro episódio. Aí vai e assiste. Quer dizer, isso fica nos chamando, né? Antigamente era novela, né? Mas a gente tinha um dia inteiro, né? Poxa, Odete Roitman morreu ou não? Para poder saber o que aconteceu. Agora não, gente. Agora o digníssimo Netflix simplificou as coisas, né? E depois todas as outras adotaram a mesma funcionalidade. Qual é? Os episódios se carregam automaticamente. Pá, 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 pá. Aí a pessoa faz a maratona, né? Fica assistindo lá na TV. Não sai. O tempo não volta, tá? O tempo não vai voltar. Mas é tão empolgante, eu preciso saber como é que termina esse negócio. Aí acaba a primeira temporada. Mas já tem a segunda. Aí fica lá. Gente, isso acontece porque o nosso ser trabalha dessa forma. A gente quer coisas que se concluam. E quando a história fica no suspense, não, eu tenho que saber como é que termina isso. Aí gasta mais tempo. Percebe como a coisa funciona? A Netflix, antes, era assim. Eu falo Netflix porque foi a grande Big Tech aí que apareceu para essa parte de filmes e séries, né? Você tinha que mostrar para você mesmo que você queria assistir o outro episódio. Então, você ia lá, buscava o episódio e clicava nele. Em 2012, isso acabou. Ela automaticamente carrega. Aí, percebe? Vai diminuindo o esforço. Aí, no final das coisas, eu não tenho esforço nenhum, além de ficar lá, ó. A baba escorrendo, né? E assistindo. Entende? Então, há um trabalho por trás para facilitar o vício, para que ele fique cada vez mais sedimentado nas ações. A sexta interação, eu achei melhor o que está escrito no livro Foco Roubado, que, se Deus quiser, a gente vai conversar mais sobre ele domingo que vem, sobre a interação social presente nessa questão também do uso de mídia, né, do vício que gera o vício comportamental. Né. Tem uma historinha. Não se importem muito com os nomes, não, né, mas Mike Krieger e Tristan Harris criaram um aplicativo chamado Mande uma Luz, Mande a Luz, Mande a Luz do Sol. Como é que funcionava, em resumo? Estou eu aqui, o Pedro está lá em Cascavel, e eu estou aqui em Fortaleza, só que aqui começa a ficar, tem um sol grande, Cascavel está chovendo. Há pesquisas que apontam que os tempos frios, nublados, a pessoa tende a ficar mais murchinha, mais reflexiva, né, um pouco mais tristinha. Não sei se vocês sentiram isso, eu já senti. Em tempos nublados, a minha reação não é a mesma para tempos ensolarados. Então, diante disso, qual era a ideia do aplicativo? Né? O Pedro está lá em Cascavel, né, e lá está nublado, e aqui está um sol. Aí o aplicativo, Pedro está online, e onde ele está nublado. Mande uma foto do sol para ele. Aí o aplicativo mostrava isso para mim, e aí tirava a foto e mandava para o Pedro se sentir mais quentinho ali, o coração. Puxa, eu vi a foto de onde o Léo está e deu uma aquecidazinha no coração, me senti um pouquinho melhor porque tem um sol ali presente, quem sabe esse sol não chega aqui.
parece um trabalho bem demorado, né? Mas a ideia do aplicativo qual era? Era estreitar a distância das pessoas por meio de imagens. Gente, isso foi o piloto, né? A ideia para que surgisse o glorioso Instagram, que foi criado por Kevin Systrom e também por esse Mike Kruger, porque eles viram que a foto postada de pessoas conhecidas ou pessoas que admiramos tem uma influência em nós, positiva e depois negativa, obviamente, porque a gente vai querer imitar a vida daquela pessoa. E tem pessoas aí que vão até o ponto que fazem cirurgias plásticas para se parecer com alguém, que gastam o que não tem para poder imitar a vida daquela pessoa que postou, compra o que não pode comprar. Então, o vício ele vai se reformulando, se remodelando na pessoa, por meio daquelas imagens que ela fica tendo acesso, fica vendo, as postagens. Isso tudo é orquestrado, aquela coisa não é à toa. Então, o Instagram, ele vê esse potencial de que as imagens têm um efeito sobre nós, que desperta em nós um interesse, pode ser benéfico, mas muitas vezes não é, por causa vai estimular a inveja. E aí, quando a inveja toma de conta, eu vou querer ter aquela vida que a pessoa diz ter. Não, é diferente, ela fotografar a vida e ela viver a vida. Eu não vivo a vida dela, então eu acho que é verdade o que ela fotografa. E a gente não sabe que não é, muitas vezes, né, gente? Mas, enfim, aí isso prende a nossa atenção, isso faz com que a gente interaja nesses limites com aquilo que a gente vê, instantaneamente, em tempo real, muitas vezes. A pessoa postou, eu já estou notificado e vou curtir, vou ver. Aí a gente fica lá, aí acaba vendo outra coisa que a pessoa já tinha postado e eu não vi, e vai lá acessar. Aí a pessoa se referencia a um outro influente, né? Ah, eu vou ver essa pessoa aqui também, porque ele tem gostos parecidos. Então, a coisa não vai ter fim. Eu vou ficar sempre navegando ali, o tempo vai drenando, né? Drenando o meu tempo naquelas coisas, por causa da sugestão. Aí o Instagram tem essa propriedade, por meio da imagem, de achar que aquilo é real, né? A gente acha que aquela coisa... A gente não para avaliar se aquilo não é só uma fantasia, né? Isso tem um aspecto dramático na vida de uma pessoa, que isso aconteceu, um fato real, em que ela viu como essa coisa funcionava, como é que o Instagram funcionava, como é que essas redes sociais funcionavam, e as abandonou. Essa é a história de Essena O'Neill, uma moça belíssima. Em 2015, apenas 5 anos depois que foi criado o Instagram, ela era modelo australiana, ela tinha 712 mil seguidores. Isso é muita coisa para aquela época, tá? 712 mil seguidores. Ela tinha 20 e poucos anos. Só que ela se deu conta que tudo aquilo era uma ilusão. E ela, foi o que ela fez, né? Ela apagou muitas postagens, apagou muitas fotos dela, ela mudou o nome do perfil. Se você for procurar o perfil dela agora, é mídia social, não é vida real. E ela, em algumas imagens que ela tinha, que ela deixou ainda no seu perfil, ela explicou o contexto da foto. Aí ela explica fotos ali que parecem bonitas, tiradas pela irmã dela, mas houve uma discussão que ela disse que teve com a irmã, ficaram de manhã e de tarde no mesmo lugar para poder ela gostar da foto final, quer dizer, todo um tempo que ela consumiu ali para poder publicar, para quem a seguia, uma imagem de beleza. Tudo farsa. E ela dá um depoimento que está até no El País, você pode acessar, eu estou deixando alguns links aqui, se vocês quiserem acessar depois. O que ela disse, bem longo o depoimento dela, mas ela disse assim, um trecho. Passei a maior parte da adolescência sendo viciada em rede social, aprovação social, status social e minha aparência física. Rede social é um monte de imagem produzida e clipes editados comparados uns aos outros. É um sistema baseado em aprovação social, curtidas, validação, visualizações e número de seguidores. É um juízo autocentrado, né, voltado para si mesmo, orquestrado com perfeição. Então, ela entendeu como é que a coisa funciona, da ilusão presente naquilo, e de como isso vai gerar doença mental, gente. Nós temos casos de adolescentes, principalmente hoje em dia, de crianças até de 9 a 11 anos, que são depressivas, porque elas querem a vida que alguém julga ter por meio da sua rede social. Diga, Ney.
Sim. Olha, eu estou tentando não, ser mais. Não, eu entendi. É que tem pessoas que de fato conseguem ter renda, tem boas perfis, né, de Instagram, tudo, de pessoas que até são decentes nas suas abordagens a respeito da palavra de Deus, que falam sobre gestão de tempo, que tem conteúdos que você pode aproveitar. É que a questão não é exatamente essa. Tá? Inicialmente, a questão é o tempo que se aplica naquilo. Entende? A pessoa pode ter a sua fonte de renda lá? Pode, mas esses são casos particulares. Eu estou falando de uma abordagem universal. Eu não posso sair do universal e ir para o particular. Assim, aliás, na verdade, esse é o movimento correto, né? O universal, o geral, esse aqui, aí eu vejo cada caso individualmente. Eu não posso pegar o caso individual e ir para o universal, porque aí eu não consigo avaliar direito as coisas, entendeu? Todo trabalho é digno. A questão, o que eu estou tratando aqui, que a gente veja, é pessoal, nosso tempo gasto naquilo, e como a gente não tem gerência sobre uma resposta, né? A gente não consegue sair disso sozinho. Basicamente, são essas duas coisas. Que vai existir pessoas, youtubers, que vai existir... Sim, esses casos são particulares. O problema aqui é que estamos ficando mais burros. Entendeu? Sim. Que é pecado, né? Tá. Ok, eu vou ter que falar algo que eu só ia falar no domingo que vem, mas é para fechar o entendimento do propósito aqui. Aí eu encerro com esse pensamento. Vocês acham que todo mundo, né? Vamos pensar assim, que cada pessoa que você conhece, você mesmo passa 3, 4 horas ali por dia, né, naquele uso recreativo do celular, 3 a 4 horas por dia, você acha que é um tempo razoável? Eu acho que é mais, mas vamos trabalhar com um tempo mais assim, enxuto, para ver se há um consenso, né? Você acha que 4 horas por dia de uso do celular é mais ou menos o que todo mundo usa? Vocês acham? Acha que é? Vamos trabalhar com um número pequeno, tá? 4 horas me parece um número, né, que todo mundo usa, né, digamos assim, um videozinho tal, vendo mães, enfim, tirando algum entretenimento, um jogozinho, 4 horas por dia. Vamos supor, então, vamos fechar esse 4 horas por dia para uso de todas as pessoas, né, que a gente conhece, de nós mesmos, do celular. Beleza. 4 horas por dia. Vezes 365, eu vou considerar 365, apesar de nós estarmos no ano bissexto.
vezes 365. Dá 1.460 horas no ano. Certo? Ok. Esse ano de 2024 são 203 dias letivos, ou seja, dias em que as escolas funcionaram para o pessoal ter as aulas, né? 203. 1.460 dividido por 203 dá 7 horas e 19 minutos, e 0,19, né? 7 horas. Então, o tempo que eu gastei, vou falar de mim, o tempo que eu gastei, essas 4 horas que eu gastei todos os dias do ano, é o equivalente a se eu tivesse ido estudar até a 9ª série, passado 7 horas estudando numa escola. 7 horas em 203 dias letivos. Está dando para acompanhar? É um tempo razoável. Ah, mas eu não sou estudante, eu trabalho. Eu poderia, então, ter gasto esse tempo, em 203 dias no ano, me aperfeiçoando como profissional. Não? Procurando lá as técnicas mais aperfeiçoadas da minha área, estudando, me aperfeiçoando. Eu estaria me enriquecendo como profissional. Observe, eu poderia ter estudado, o Enem hoje poderia ter sido mais fácil para mim, se eu tivesse gasto mais tempo estudando, do que nessas 4 horas, tá? Eu não teria faltado a compromissos mais sérios, ok? Mas eu resolvi o uso recreativo, né? Perceba uma coisa, ou eu poderia ter, não sou estudante, sou profissional, eu poderia ter me aperfeiçoado como profissional, ter um desempenho melhor naquilo que eu faço, mas eu não tive. Poderia ter gasto com a minha família, minhas filhas, minha esposa. Então, todas essas 3 coisas me teriam enriquecido como pessoa. Coisa que o tempo que eu gastei recreativo no celular não fez. É disso que eu quero falar com os irmãos, que a gente está tentando pensar aqui. A gente precisa avaliar isso, porque na medida em que eu não estudo, eu perco conhecimento. Na medida que eu não trabalho, eu vou virar um vagabundo ou um preguiçoso. Na medida que eu não me dedico à minha esposa, eu vou acabar adulterando, porque eu não importo com ela, não importo com as minhas filhas. Porque a semente vai ficar mais fácil de vicejar, porque eu estou totalmente fragilizado. Por quê? Porque eu resolvi recreativamente usar meu celular 4 horas por dia, achando que está tudo bem. E aquelas coisas que são reais, concretas, que têm resultado, eu não me dedico. Mas eu preciso. Quando eu me resolvo dedicar, eu vou continuar sacrificando o que é importante. Eu sacrifico meu tempo com a minha família de novo, sacrifico meu tempo na igreja, porque eu não quis largar aquelas 4 horas recreativas de uso do celular. Esse é o problema que a gente está tentando perceber aqui, irmãos. Que não afeta só a gente, tá? Afeta todo mundo. O mundo está doente. Não sei se vocês estão percebendo, mas, irmão, as pessoas estão doentes. Estão cada vez mais tolas, levadas assim, como se tudo fosse uma coisa normal. O ódio é disseminado de maneira fácil, por quê? Porque encontrou permeabilidade nas pessoas, porque as pessoas não têm mais juízo crítico, não querem ter. E por que não querem? Porque usa ali suas 4 horas recreativas no celular. Diga, Pedro.
Dialogar. É por isso que a gente ouve muito a expressão saúde mental, né? Que é um tema que a gente precisa abordar de maneira mais específica, porque é isso que está acontecendo, irmãos, tá? Esse é o cenário. Vou pausar aqui, tá? Mas aí, Deus permitir, no mês que vem a gente continua, mas espero que os irmãos estejam compreendendo aqui o que a gente está tentando, certo? Não só, né? Não, beleza. Para a gente poder ter uma dimensão melhor, irmãos, das coisas. E, por favor, não crie crises, né, de ficar se culpando por isso, porque é mais espinhoso a coisa, tá? Mas não são atitudes voluntárias individuais não são suficientes, tá? Infelizmente, porque o problema é mais denso do que a gente pode imaginar. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, tá? É importante. Isso é um problema, a gente depois conversa sobre isso melhor, mas agora que você tocou no assunto, eu vejo isso como problema porque é o Estado intervindo numa decisão que era ser da família. A criança não nasce necessitada de celular. Exato. Então, como a família foi na onda, né, existe uma geração aí que está se perdendo, aí é mais cômodo dar a babá eletrônica, dar o celular para a criança e acha que está tudo bem. E não está. Porque a coisa desandou, gente. A gente está perdendo uma geração que é a presente e a próxima já está comprometida. Né? Mas aí a gente conversa melhor depois. Pois meus irmãos, o mundo é complicado. Bom, nosso versículo, nós temos versículo, tá? Nós temos versículo. Nosso versículo é Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Glória a Deus, porque, irmãos, a realidade do livro de Colossenses, né? Ele diz que Deus já nos libertou do império das trevas. Tudo que as trevas podem trazer para a gente, Jesus já nos libertou. Deus já nos libertou em Cristo Jesus. A gente precisa viver agora em conformidade com isso. Esses são nossos versículos 13 e 14 de Colossenses, capítulo 1, ok? Vamos pausar aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, Senhor do tempo, Pai da eternidade, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Tu nos destes o tempo, aqui nesse mundo que a gente vive, e foi nesse tempo que o Senhor veio também nos visitar em Cristo Jesus, e nos ensinar a termos uma vida que agrade a Ti, ao Pai Celeste. Santo Deus, ajuda-nos a remir o tempo, a contar os dias, saber cada dia que o Senhor tem nos dado, como é que a gente está vivendo. Ajuda-nos por meio da Tua palavra, por meio da Tua igreja, nos ajuda a pensarmos nisso e agirmos nisso, em conformidade com isso, e termos uma vida de paz diante do Senhor. Ó Deus, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém. Classe de Belém?
Os demais, vamos lá? Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Pastor Jairo. Muito bem, meus irmãos, hoje à noite vamos ter ceia, né? Então vamos estar aqui todo mundo junto com a graça de Deus, né? E sabendo que hoje, né, essa questão do tema das redes sociais, tira a questão do descanso também, você não consegue descansar. Eu, conversando com um jovem, ele disse que não consegue 3 minutos ficar longe do celular, 3 minutos, é um absurdo, né? Você não conseguir ficar 3, e aí há quem defenda, né, hoje em dia, que as igrejas têm que defender a área de vício de bebida. Você pode beber. Isso mostra, meus irmãos, uma coisa, que nós não temos controle. Não temos controle. O homem inclinado para o pecado. Tudo que você se propõe a fazer, se for uma inclinação para o mal, você não perde o controle. Então, o que nós acontecemos, tudo aquilo que mostra que é abismo, que vai para o abismo, a gente diz, não vá. Não vá. Por quê? Porque você, uma hora ou outra, vai perder o controle. É com bebida, é com celular, é com vício, é com qualquer coisa. A igreja já viu isso há muitos anos, há muito tempo. E ela se preocupa com isso. Então, devemos orar, pedir a Deus, usar com responsabilidade, né? O Pedro disse uma coisa interessante. Os irmãos não ligam para mim, eles mandam no WhatsApp. Então, tenho que ficar sempre olhando mensagens assim no dia todo. Dia todo, às vezes parte da noite, olhando mensagem e mandando as respostas, mandando um parecer, uma coisa assim. Você se obriga. Mas o tempo bom mesmo era daqueles celularzinho velho redondo que a gente botava aqui no ouvido, só ligava, conversava. Exatamente. Então, é saber controlar tudo, né? Embora a gente corra o risco de não ter o controle, mas saber ter limite, domínio próprio, usar para o bem. Usar para o bem. Bom? Então, vamos pensar, aprender acerca disso e corrigir algumas coisas que estão erradas na nossa vida. É uma boa oportunidade de aprendizado. E lembrando que a gente fica com raiva quando nossos ídolos são descobertos. Viu? A gente fica irado. Então, é uma boa oportunidade, se você ficar com raiva, saber que é seu ídolo que está ali sendo protegido. Vou pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, obrigado por tudo, por sua palavra. É tempo de também avaliarmos os nossos corações. E nós te louvamos, ó Deus, por toda a oportunidade boa que o Senhor tem nos dado. Porque tudo de bom vem do Senhor. Nada que é prejudicial, nada que nos escraviza, nada que nos tira o nosso senso, vem do Senhor. O Senhor sempre quer que tenhamos responsabilidade com aquilo, com a mordomia, com aquilo que o Senhor tem nos entregue. Obrigado, Deus, porque o tempo também nós somos mordomos dele. E nós podemos ter essa responsabilidade no Senhor. Cuida de nós, nos fortalece, nos traz a noite alegres, felizes, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Deus de toda graça os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até a noite, meus irmãos. Estamos aqui juntos.